Olha o que Chico Xavier falou sobre a Umbanda. Você já se perguntou qual era a visão de Chico Xavier, nosso querido médium brasileiro, sobre a Umbanda? Muitos não sabem, mas Chico tinha declarações profundamente respeitosas e esclarecedoras sobre essa importante manifestação da espiritualidade brasileira. Abordado no programa hoje. Rapidamente. O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos na luz? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem, ou então tomando a sua forma? Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. A noite avança e o programa continua e nós estamos preocupados com o tempo que estamos roubando à TV Tupi e aos nossos amigos do auditório. Mas vamos recorrer ao caso das leis kármicas. Nos séculos passados, nos 3, 4 séculos passados, nós, vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos, no berço onde nasceram, milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas, para que eles servissem as nossas casas e as nossas famílias, instituições e organizações na condição de alimárias. Eles se incorporaram, depois de desencarnados, as nossas famílias. Eles renasceram do nosso próprio sangue, na condição de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor, para que eles sejam devidamente educados ou encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos, recentemente, porque 4 séculos é um tempo curto nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil, eles organizaram agora, seja numa condição ou noutra. Nós no Brasil não conseguimos pensar em termos de cor, nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitável também. Eles também veneram Deus com outros nomes, veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos-los todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Agora, encontramos na doutrina espírita, individualmente e coletivamente, em nos referindo aos companheiros da doutrina espírita, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução, para estudos do nosso destino, para estudo da imortalidade. Quanto a problemas de curas, permitimos-nos lembrar uma coisa, é que às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos. Essa cura parece, talvez, forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos trazidos das pragas africanas se habituaram, de certo modo, a obedecermos quase que cegamente. Eles se afeiçoam a nós com uma afeição, vamos dizer, terrível, do ponto de vista do egoísmo, de que nós todos, por enquanto, principalmente em se referindo a mim, somos portadores. Então, exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico. Mas nos esquecemos de que, às vezes, a cura física é um caminho para encontrarmos mais adiante desastres morais de consequências imprevisíveis. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora,
dessa dilação, porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício. Porque muitas vezes uma doença física ou determinada aprovação em nossa vida doméstica nos poupa de acidentes afetivos ou acidentes materiais ou de fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida. Muito bem. Hoje vamos conhecer o olhar amoroso e fraterno que nosso amado médium lançava sobre essa religião que é parte fundamental da nossa cultura e que tocou o coração de milhões de brasileiros. Chico Xavier, em sua incrível jornada mediúnica de mais de 70 anos, sempre se pautou pelo respeito a todas as manifestações religiosas sinceras. Para ele, onde houvesse amor e caridade, ali estaria presente o verdadeiro espírito cristão, independentemente dos rótulos ou das formas exteriores de culto. Escreva nos comentários Fé une corações e vamos juntos fortalecer essa mensagem de união e respeito entre as diferentes expressões de espiritualidade. Uma das características mais marcantes de Chico Xavier era sua capacidade de enxergar além das aparências e reconhecer a essência espiritual por trás de diferentes práticas religiosas. Quando questionado sobre a Umbanda, ele sempre respondia com profundo respeito, reconhecendo o importante trabalho social e espiritual realizado nos terreiros brasileiros. Em diversas ocasiões, Chico Xavier declarou que via na Umbanda uma expressão legítima da espiritualidade brasileira, uma religião que nasceu em nosso solo e que representa uma síntese única de diferentes influências culturais e espirituais. O médium mineiro compreendia que a Umbanda incorporou elementos das tradições africanas, indígenas, católicas e até mesmo do próprio espiritismo, criando uma manifestação religiosa genuinamente brasileira. Um dos relatos mais interessantes sobre a relação de Chico Xavier com a Umbanda ocorreu quando ele foi questionado diretamente sobre o valor espiritual dos trabalhos realizados nos terreiros. Com sua habitual doçura e sabedoria, Chico respondeu que onde existisse a prática sincera da caridade, o alívio do sofrimento alheio e o consolo aos aflitos, ali estaria presente a verdadeira espiritualidade, independentemente do nome que se desse a essa prática. Chico Xavier, inspirado por seu mentor Emmanuel, sempre enfatizou que o mais importante em qualquer religião não são os rituais exteriores, mas a transformação interior que ela provoca em seus praticantes. Nesse sentido, ele reconhecia que muitas pessoas encontravam na Umbanda um caminho legítimo de evolução espiritual, um espaço onde podiam desenvolver virtudes como a caridade, a humildade e o amor ao próximo. É importante lembrar que Chico Xavier viveu em uma época em que havia muito preconceito contra as religiões de matriz africana no Brasil. Mesmo assim, ele nunca se deixou influenciar por essas visões limitadas e sempre defendeu o respeito à diversidade religiosa. Em várias entrevistas, ele afirmou que Deus não se importava com o nome que dávamos à nossa fé, mas com o amor que colocávamos em nossas ações. Um episódio marcante ocorreu quando um seguidor do Espiritismo perguntou a Chico se era errado frequentar terreiros de Umbanda. O médium, com sua característica serenidade, respondeu que não cabia a nós julgar o caminho espiritual escolhido por outros irmãos e que muitas vezes aquela pessoa poderia estar encontrando na Umbanda exatamente o que sua alma necessitava naquele momento de sua jornada evolutiva. Chico Xavier compreendia que a Umbanda, assim como qualquer religião autêntica, representava uma das muitas moradas na casa do Pai, mencionadas por Jesus. Para ele, as diferentes religiões seriam como diversos caminhos que conduzem ao mesmo destino, o crescimento espiritual e a prática do amor. O que importava não era o caminho escolhido, mas a sinceridade com que cada um o percorria. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, especialmente naquelas ditadas por Emmanuel, encontramos a explicação de que os espíritos elevados trabalham em todas as religiões, não se limitando a uma ou outra denominação. Assim, seria perfeitamente natural que entidades de luz atuassem também nos terreiros de Umbanda, auxiliando nos trabalhos de cura e orientação espiritual. Um aspecto interessante da visão de Chico Xavier sobre a Umbanda era seu reconhecimento da importância dos guias espirituais
que se manifestam nos terreiros, como os pretos velhos, caboclos, crianças e outros. Para o médium, essas entidades representavam espíritos que, em sua maioria, tinham uma missão específica de auxílio junto às camadas mais simples e sofridas da população brasileira. Chico Xavier explicava que muitos dos pretos velhos que se manifestam na Umbanda foram, em vida, escravos que suportaram imensos sofrimentos com resignação e fé. Após sua desencarnação, esses espíritos teriam escolhido continuar trabalhando pelo bem da humanidade, especialmente junto àqueles que sofrem. Sua linguagem simples e seu jeito humilde seriam uma forma de se aproximar das pessoas mais necessitadas de auxílio espiritual. Da mesma forma, Chico entendia que os caboclos representavam, em grande parte, espíritos que tiveram ligação com os povos indígenas brasileiros e que mantinham uma forte conexão com as energias da natureza. Para o médium, esses guias espirituais teriam conhecimentos importantes sobre o uso de ervas medicinais e sobre a manipulação de energias curativas, que utilizavam para auxiliar nos trabalhos de cura física e espiritual. Quando questionado sobre as crianças espirituais, os erês, que se manifestam na Umbanda, Chico Xavier explicava que muitos desses espíritos adotavam a forma infantil não por serem pouco evoluídos, mas como uma estratégia para se aproximarem das pessoas de forma mais doce e menos intimidadora. A alegria e a simplicidade dessas entidades seriam um bálsamo para muitos corações aflitos. Um ponto importante na visão de Chico Xavier sobre a Umbanda era sua compreensão de que essa religião representava para muitos brasileiros o primeiro contato com a realidade do mundo espiritual. Através dos fenômenos mediúnicos observados nos terreiros, muitas pessoas começavam a aceitar a existência da vida após a morte e a possibilidade de comunicação com os espíritos, verdades que estão também na base do espiritismo codificado por Allan Kardec. Chico Xavier também reconhecia o importante papel social desempenhado pelos terreiros de Umbanda, especialmente em comunidades mais carentes. Ele observava que muitos centros umbandistas funcionavam como verdadeiros postos de assistência social, oferecendo não apenas conforto espiritual, mas também auxílio material, como distribuição de alimentos, roupas e medicamentos para famílias necessitadas. Em uma ocasião, Chico Xavier comentou sobre a figura de Bezerra de Menezes, médico e importante nome do espiritismo brasileiro, que, segundo ele, trabalharia espiritualmente também em terreiros de Umbanda. Para o médium, isso demonstrava que os espíritos elevados não se prendem a rótulos religiosos, mas atuam onde podem ser úteis e onde encontram corações sinceros empenhados na prática do bem. Um aspecto que Chico Xavier admirava na Umbanda era sua capacidade de acolhimento. Ele observava que os terreiros geralmente recebiam a todos de braços abertos, sem discriminação de raça, classe social ou nível de instrução. Essa postura inclusiva estava em perfeita sintonia com o que Chico considerava ser a verdadeira essência do cristianismo, o amor incondicional ao próximo. Durante sua vida, Chico Xavier recebeu a visita de muitos médiuns e dirigentes de terreiros de Umbanda, que buscavam seus conselhos e orientações. Em todas essas ocasiões, o médium mineiro os tratava com o mesmo respeito e carinho que dispensava aos seguidores do espiritismo kardecista, demonstrando na prática sua visão de fraternidade universal. Em uma entrevista, quando perguntado diretamente se a Umbanda era uma religião válida, Chico Xavier respondeu com uma pergunta: eles praticam a caridade? Eles consolam os aflitos? Eles orientam os desorientados? Se fazem isso, estão praticando o cristianismo em sua essência, independentemente do nome que se dê a essa prática. Chico Xavier compreendia que as diferenças entre o espiritismo kardecista e a Umbanda eram mais de forma do que de essência. Enquanto o espiritismo tem uma abordagem mais intelectualizada e filosófica, a Umbanda apresenta uma linguagem mais simbólica e ritualística. Porém, ambos reconhecem a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a lei de causa e efeito. Um ponto interessante na visão de Chico Xavier sobre a Umbanda era sua compreensão de que essa religião representava uma adaptação natural dos princípios espíritas à cultura brasileira. Para ele, a Umbanda incorporava elementos das tradições africanas e indígenas
que fazem parte da identidade cultural do Brasil, tornando as verdades espirituais mais acessíveis e familiares para grande parte da população. Quando abordava as diferenças entre o Espiritismo e a Umbanda, Chico Xavier costumava usar uma metáfora muito significativa. Dizia que eram como diferentes escolas que ensinavam o mesmo conteúdo essencial, o amor ao próximo, mas com metodologias adaptadas a diferentes tipos de alunos. O importante, segundo ele, não era qual escola se frequentava, mas o quanto se aprendia e praticava as lições do amor. Chico Xavier reconhecia que alguns aspectos ritualísticos da Umbanda, como o uso de velas coloridas, ervas, defumações e outros elementos, tinham uma base energética real, não sendo meras superstições. Para o médium, esses recursos funcionariam como catalisadores de energias e como formas de sintonia com determinadas vibrações espirituais, sendo úteis para aqueles que os utilizam com fé e conhecimento. Em conversas mais reservadas, Chico Xavier compartilhava sua visão de que muitos dos orixás cultuados na Umbanda representariam forças da natureza e entidades espirituais elevadas que auxiliam na administração dessas forças no plano terrestre. Essa interpretação não estava muito distante da visão espírita sobre os espíritos responsáveis por diferentes aspectos da natureza e da evolução planetária. Quando questionado sobre os trabalhos de cura realizados nos terreiros de Umbanda, Chico Xavier afirmava que, quando realizados com sinceridade e amor ao próximo, esses trabalhos podiam sim produzir resultados positivos. Para ele, a fé sincera e a caridade desinteressada sempre atraem o auxílio dos bons espíritos, independentemente do contexto religioso em que são praticadas. Um ponto que Chico Xavier fazia questão de esclarecer era que tanto no Espiritismo quanto na Umbanda, quando praticada de forma elevada, não se cultua ou se adora os espíritos, mas se busca sua orientação e parceria no trabalho do bem. Para o médium, essa compreensão era fundamental para evitar desvios e mistificações em qualquer prática mediúnica. Chico Xavier também comentava sobre a importância da mediunidade bem orientada, tanto no Espiritismo quanto na Umbanda. Ele reconhecia que em ambas as tradições podem ocorrer fenômenos mediúnicos autênticos, mas ressaltava a necessidade de estudo, discernimento e desenvolvimento moral, para que esses fenômenos fossem canalizados para o bem e para o crescimento espiritual de todos os envolvidos. Quando algum seguidor do Espiritismo demonstrava preconceito contra a Umbanda, Chico Xavier gentilmente lembrava das palavras de Jesus: "Não julgueis, para que não sejais julgados." O médium enfatizava que nossa tarefa não é julgar o caminho espiritual dos outros, mas cuidar de nossa própria evolução moral e espiritual, praticando o bem onde quer que estejamos. Um episódio significativo ocorreu quando um dirigente de um centro espírita perguntou a Chico se deveria aceitar em seu grupo uma pessoa que frequentava também terreiros de Umbanda. Com sua habitual sabedoria, o médium respondeu: "Por que não aceitá-la? Se ela busca luz em diferentes fontes, demonstra sede de conhecimento espiritual. Nossa tarefa é acolher, não excluir." Através dos ensinamentos de Emmanuel, Chico Xavier nos ajudou a compreender que o mundo espiritual é muito mais amplo e complexo do que nossas limitadas classificações religiosas podem abarcar. Segundo o mentor espiritual, existem inúmeros níveis e especializações no trabalho dos espíritos, e muitos deles atuam simultaneamente em diferentes contextos religiosos, adaptando sua linguagem e abordagem ao público que desejam alcançar. Uma observação interessante feita por Chico Xavier era que muitas pessoas que iniciam sua jornada espiritual na Umbanda acabam, com o tempo, sentindo necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre as leis espirituais e, naturalmente, se aproximam do espiritismo kardecista. Para o médium, esse movimento não representava um abandono da Umbanda, mas uma ampliação natural do horizonte espiritual dessas pessoas. Por outro lado, Chico também notava que muitos espíritas encontravam na Umbanda práticas e vivências que complementavam seu desenvolvimento mediúnico e sua conexão com as forças da natureza. Para ele, esse intercâmbio era saudável, desde que feito com discernimento e sem sincretismos que pudessem desvirtuar a essência de ambas as tradições.
Em suas análises sobre as diferentes religiões, Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, sempre enfatizava que o mais importante não é a forma exterior do culto, mas a transformação interior que ele produz. Uma pessoa pode frequentar um centro espírita, uma igreja católica ou um terreiro de umbanda. O que realmente importa é quanto essa experiência a ajuda a se tornar um ser humano mais amoroso, mais caridoso, mais paciente e mais compassivo. Chico Xavier reconhecia que, assim como em qualquer religião, na Umbanda também existem práticas mais elevadas e outras menos elevadas. Ele enfatizava a importância de buscar sempre os locais onde predominem a caridade desinteressada, o amor ao próximo e o respeito às leis divinas, evitando ambientes onde possam ocorrer práticas voltadas para interesses materiais ou para a manipulação de energias com objetivos menos nobres. Um conselho que Chico Xavier sempre dava a quem se interessava pela Umbanda ou por qualquer outra religião era: observe os frutos. Segundo ele, baseado no ensinamento de Jesus de que a árvore se conhece pelos frutos, deveríamos avaliar qualquer prática religiosa pelos resultados que ela produz na vida e no caráter de seus seguidores. Se os resultados são mais amor, mais paz, mais tolerância e mais caridade, então há ali uma manifestação autêntica da espiritualidade. Chico Xavier também falava sobre a importância da caridade, que considera o ponto de união entre todas as religiões autênticas. Ele observava que muitos terreiros de Umbanda realizavam um notável trabalho de assistência social junto às comunidades mais carentes, e via nisso uma demonstração prática dos princípios cristãos, independentemente das diferenças ritualísticas ou doutrinárias. Para Chico, baseado nos ensinamentos de Emmanuel, as diferentes religiões seriam como diferentes línguas que expressam a mesma verdade essencial. A Umbanda, o Espiritismo, o Catolicismo, o Protestantismo e outras tradições seriam formas distintas de expressar e vivenciar a conexão com o divino, cada uma adaptada a diferentes temperamentos, culturas e necessidades espirituais. Um aspecto que Chico Xavier admirava na Umbanda era sua capacidade de integração cultural. Ele via nessa religião um exemplo da riqueza que surge quando diferentes tradições espirituais dialogam e se influenciam mutuamente, criando algo novo e autenticamente brasileiro. Para o médium, essa capacidade de síntese e integração era um reflexo da própria identidade brasileira, formada pelo encontro de diferentes povos e culturas. Quando questionado sobre a incorporação de espíritos na Umbanda, Chico Xavier explicava que, do ponto de vista espírita, esse fenômeno correspondia ao que Kardec chamou de psicofonia, ou incorporação mediúnica. Para o médium, tratava-se de um fenômeno natural, que ocorre quando um espírito utiliza temporariamente o corpo de um médium para se comunicar ou para realizar trabalhos de auxílio espiritual. Um ponto importante que Chico Xavier sempre enfatizava era a necessidade de estudo e discernimento em qualquer prática mediúnica, seja no espiritismo ou na Umbanda. Ele alertava que a mediunidade, por si só, não é garantia de elevação espiritual e que apenas quando exercida com conhecimento, equilíbrio e propósitos elevados, ela se torna um instrumento eficaz para o bem. Para finalizar nossa reflexão sobre o que Chico Xavier nos ensinou a respeito da Umbanda, vale lembrar uma de suas frases mais significativas sobre o tema: onde há amor, está Deus, e onde está Deus, não importa o nome que se dê à religião, há verdade espiritual. Com essas palavras, o amado médium mineiro nos deixa um convite ao respeito mútuo e à compreensão de que a verdadeira espiritualidade transcende rótulos e denominações. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no canal Espírito de Luz, que as palavras de Chico Xavier sobre a Umbanda possam nos ajudar a cultivar um olhar mais amplo, mais respeitoso e mais fraterno para com todas as manifestações sinceras de fé. Lembre-se que, como nos ensinou o Cristo, o que verdadeiramente importa não é onde ou como adoramos, mas o quanto amamos. Se você se sentiu tocado por essa mensagem de respeito e fraternidade, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre a importância do respeito à diversidade religiosa. Às vezes, uma mensagem como esta pode abrir corações e derrubar barreiras de preconceito que ainda separam irmãos da mesma família espiritual. Que a luz do amor e da compreensão ilumine sempre seu caminho, independentemente da tradição religiosa que você siga. Até nosso próximo encontro aqui no Espírito de Luz, onde continuamos a compartilhar a sabedoria atemporal de Chico Xavier e suas lições de amor universal. Muita paz e luz em seu coração. Em seu